Então, pessoal, nós terminamos o vídeo anterior falando da ideia dos isótopos, dos elementos isótopos e do número de massa, que é o número de massa, que é aquela soma de prótons mais nêutrons, porque a maior massa do átomo está no núcleo, que é composto de fato de prótons e nêutrons, certo? Só que o número de massa, na verdade, ele é apenas um número que não representa de fato a massa do átomo nem do elemento, por diversos fatores que no decorrer do curso vocês vão entender e estudar, certo? Então, cabe a nós agora desenvolver uma ideia para o que é uma massa atômica, ou seja, a massa dos átomos, para a partir disso a gente conseguir calcular alguns dados que vão ser importantes para a gente, certo? Se vocês lembrarem lá que eu falei, um elemento ele pode conter átomos diferentes, que são os isótopos, certo? E se eles são átomos diferentes, eles vão ter massas diferentes. Cada átomo, cada isótopo vai ter massa diferente um do outro. Então, quando eu falo a massa de um elemento químico, que é o conjunto de átomos com o mesmo número de prótons, mas não necessariamente iguais, quando eu falo da massa atômica de um elemento, eu tenho que levar em consideração que ele pode existir na forma de isótopos. Então, eu tenho que levar em consideração todos esses isótopos para calcular a massa atômica do elemento, certo? E é a partir dessa ideia que a gente desenvolve o conceito de massa atômica como sendo a média ponderada das massas dos isótopos naturais de um elemento, certo? Por exemplo, no caso do carbono, que a gente viu naquela tabela do vídeo anterior, a maior parte do carbono, ou seja, 99% dele, é formado, na natureza, é formado pelo isótopo 12 do carbono. Mas a massa atômica do elemento carbono é de 12,01 U. U é a unidade de massa atômica que a gente vai definir daqui a pouco, certo? Antes de falar disso aqui em si, só passar aqui um adendo na parte matemática, quando eu falo de média ponderada. Por que tem que ser essa média ponderada? Eu não posso simplesmente tirar a média aritmética, ou seja, somar tudo e dividir pelo número de amostragem que a gente tem ali, porque os isótopos eles podem ocorrer em proporções diferentes na natureza. Certo? O carbono, a gente falou que nós temos 4 isótopos de carbono, porém não tem 25% de cada, para que a massa que represente o elemento seja simplesmente a média aritmética desses 4 valores, certo? Então a gente tem que levar em consideração a proporção com que eles ocorrem, na média, por isso que a gente chama de uma média aritmética ponderada, beleza? Coloquei aqui alguns números para a gente tentar visualizar isso de uma forma mais simples, para a gente poder expandir isso para a massa dos átomos em si. Então, ó, imagina que eu tenho esse conjunto de 10 números aqui, e eu quero determinar a média desse número, desse conjunto de números aqui. Então eu tenho 5, 5, 2, 2, 1, 3, 3, 3, 3, 3. Coloquei um monte de 3 aqui, por quê, né? Justamente porque eu não consigo falar. Enfim, eu tenho esse conjunto aqui de 10 números que eu quero calcular a média dele. Bom, eu posso calcular essa média somando esses 10 números aqui e dividindo por 10, certo? Se eu somar isso aqui, vai dar o quê? 5, 5, 10, 12, 14, 15... Aqui mais 15, 30. 30 dividido por 10, então isso aqui dá a média igual a 3. Ou seja, o que é a média? Se eu tiver um número para representar esse conjunto de números, esse número será o 3, que é a média. Certo? Vocês aprenderam isso aí em algum momento já. Só que ó, a gente pode manipular matematicamente essa equação para escrever de forma diferente. Por quê? A gente vê aqui que o 5 ele se repete 2 vezes. O 2 se repete 2 vezes, o 1 se repete apenas uma vez, e o 3 se repete 5 vezes. Então eu posso reescrever o numerador dessa fração da seguinte forma. 5 mais 5 é igual a 2 vezes 5. Certo? 2 mais 2, 2 vezes 2. 1 só tem 1, então fica 1 vezes 1. E o 3 somado 5 vezes é igual a 5 vezes 3. Certo? Então eu mudei apenas o numerador dessa fração e escrevi dessa forma. Agora, como todas elas estão sob o mesmo denominador, eu posso separar essa fração levando em consideração todo o mesmo denominador em todas elas, separando a soma aqui. Então eu vou ter esse termo aqui, ó, 2 vezes 5 dividido por 10, 2 vezes 2 dividido por 10, 1 vezes 1 por 10 e 5 vezes 3 dividido por 10. Certo? Essa parte aqui, ó, de cada uma dessa fração aqui, dessas frações, melhor dizendo, o que é? É o número de vezes que aquele número ocorre dividido pelo número total, certo? Isso daqui é exatamente a porcentagem com que eles ocorrem. Por quê? Nós temos aqui 10 números, só que desses 10, 2 são o número 5, certo? Portanto, 20% do total é esse número aqui.
20% é o quê? 2 dividido por 10, que é 0,2, vezes 100% daria 20%. Isso aqui representa, então, a porcentagem com que eles ocorrem. Certo? Seria 20 dividido por 100, ou 20%, 20 dividido por 100, 10 por 100, 5%. Isso aqui é a porcentagem com que eles ocorrem. Então, eu poderia escrever isso aqui como sendo a porcentagem deles, 0,2, né, que é 20 por 100, dividido por 100, vezes o número que a gente quer. Se eu fizer isso para todos aqui e fizer essa conta, quanto que vai dar? 0,2 vezes 5 dá 1, mais 0,2 vezes 2, 0,4, vai dar 1,4, mais 0,1, 1,5, mais 3 vezes 0,5 dá 1,5. 1,5 mais 1,5, 3, que é exatamente igual ao número lá em cima, certo? Quando a gente está falando de massa atômica, é exatamente esse cálculo que a gente faz, porque o que a gente tem como informação é a porcentagem com que aquele determinado isótopo ocorre na natureza. E aí a gente pode utilizar essa ideia aqui para determinar, assim, a massa atômica do elemento, certo? Que a massa atômica do elemento vai ser diferente da massa atômica dos átomos isolados, porque nós temos que levar em consideração a proporção com que eles ocorrem, como eu estou falando aqui. Tudo bem? Antes de mostrar um exemplo de como a gente pode calcular isso numericamente falando, só um adendo que a gente vai discutir mais para frente, mais a fundo, mas só para não ficar muito perdido aqui. Esse U aqui é o que a gente chama de unidade de massa atômica. E assim como qualquer outra unidade, nós precisamos de uma referência para definir aquela grandeza. Nós vamos discutir isso mais a fundo, mas só para falar rapidamente aqui que a referência utilizada para a unidade de massa atômica é exatamente o isótopo 12 do carbono. Assim, nós pegamos esse átomo, isótopo 12 do carbono, e dizemos que ele tem massa atômica de exatamente 12U. E aí ele fica como referência, todos os outros são calculados baseados nesse valor aqui, certo? Mais para frente a gente discute, só para exemplificar, ou na verdade para ilustrar o que significa esse U que a gente falou aqui. Depois a gente vê a relação dele com a unidade de massa que a gente está acostumado, grama por quilograma, mas por enquanto não vamos nos preocupar com isso. Pegar essa ideia aqui para resolver aquele exemplo. Eu tenho um elemento cloro, tem número atômico 17, ou seja, ele tem 17 prótons no núcleo, e aí esse elemento ele ocorre naturalmente na forma de dois isótopos, o cloro 35 e o cloro 37. Qual que é a diferença entre esses dois caras aqui? Exatamente o número de nêutrons, certo? Esse aqui vai ter 20 nêutrons, esse aqui vai ter 18 nêutrons, porque a soma de nêutrons mais prótons é o número de massa, que é esse número representado aqui. Certo? Então, ó, o cloro ocorre da forma desses dois isótopos naturais, só que eles não ocorrem na mesma proporção. 75,78% é cloro 35. E esse isótopo ele tem a massa atômica, baseado naquela referência, de 34,969 unidades de massa atômica, U. Certo? E o outro isótopo, o 37, que ocorre na proporção de 24,22%, ele possui massa atômica de 36,966U. Portanto, qual que vai ser a massa atômica do elemento cloro, o elemento que é composto desses dois isótopos aqui? Então, eu não posso simplesmente pegar esse valor ou esse valor para representar o elemento como um todo. E nem posso tirar a média desses dois, porque eles não ocorrem na mesma proporção. Então, eu preciso necessariamente fazer a média ponderada. Beleza? Como é que vai ficar isso aqui, então? A massa atômica do elemento cloro, quanto que vai ser? Vai ser 75,78%, ou seja, a proporção que ele ocorre, 75,78 dividido por 100, vezes a massa atômica daquele isótopo, 34,969U, mais a mesma coisa aqui por debaixo, 24,22%, ou dividido por 100, vezes a massa atômica desse isótopo, que é 36,966 unidade de massa atômica, certo? Eu coloquei assim, mas eu poderia colocar dividido diretamente, 0,7578, que foi como a gente fez aqui, no caso anterior, certo? Naquele exemplo. Mas assim também, obviamente, matematicamente vai dar a mesma coisa. Fazendo os cálculos aqui, a gente vê que a massa atômica do elemento cloro vai ser de... Eu tenho aqui o resultado. Vou colocar aqui aproximadamente 35,45 unidades de massa atômica,
certo? Então você vê que isso aqui não é nem esse valor e nem esse, e nem exatamente o ponto médio entre eles, porque a proporção é diferente, então vai estar mais próximo desse do que desse aqui, já que esse está em maior proporção, certo? Isso aqui é a massa atômica do elemento, não é de um átomo que a gente está falando, estou falando do elemento como um todo, certo? Porque essa proporção ela é aproximadamente mantida em qualquer amostra contendo cloro da natureza. Beleza, pessoal? Bom, o que a gente está falando aqui do U, na verdade tem uma construção histórica atrás dessa ideia de massa atômica, porque o átomo ele é muito pequenininho. Isso aí você já deve ter tido contato, é algo que é extremamente, não dá nem para falar que é leve, porque assim, é pequeno com a massa muito, muito, muito pequena. Então precisava-se de algumas ferramentas para se definir a massa daquele cara. E não seria usual utilizar unidades de massa que nós utilizamos normalmente, grama, quilograma, libras, que seja, qualquer coisa nesse sentido. Precisava-se necessariamente criar uma nova escala de massa, certo? E aí foi-se pensada nessa escala de massa atômica. Aqui uma construção histórica muito rápida, mas só para a gente pensar. Lá no século XIX, alguns experimentos de eletrólise, ou seja, a quebra da água, da hidrólise seria, né? Mostrava que se eu tiver 100 gramas de água, que eu sei que é formada por 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio, isso vai ter a geração de 11,1 gramas de hidrogênio e 88,9 gramas de oxigênio, certo? Mais pra frente a gente vai entender como que se dá esse processo, como que a gente pode medir isso. Isso aqui é só uma informação mais básica. Então, ó, se a gente fizer a relação em massa gerada de oxigênio e hidrogênio, o que vai aparecer? Que a massa de oxigênio gerada ali, dividido pela massa de hidrogênio gerado, é aproximadamente 8, certo? Só que olha só, eu tenho 2 hidrogênios para cada oxigênio. Então essa massa aqui está relacionada à massa do dobro do número de átomos de, oxigênio, de hidrogênio do que de oxigênio. Então a relação que a gente chega é que a massa atômica do oxigênio dividido pela massa atômica do hidrogênio deve ser aproximadamente 16, certo? Então, se a gente for partir da ideia de que o hidrogênio ele é o elemento mais leve que existe, nós podemos utilizar ele como referência, dando para ele massa relativa igual a 1. E aí todos os outros elementos vão ter massas relativas, pensando assim, quantas vezes eles são mais pesados do que o hidrogênio. Por exemplo, aqui a gente chegou à conclusão de que o oxigênio é 16 vezes mais pesado do que o hidrogênio. Consequentemente, nessa escala, a massa atômica do oxigênio, ou a massa relativa, melhor dizendo, é igual a 16. Adimensional, porque isso aqui é uma proporção que está dividindo 2 grandezas iguais. Portanto, nós não temos unidades aqui, certo? Com o tempo, foi se desenvolvendo outras referências, e a que nós utilizamos hoje é aquilo que a gente falou antes, é o isótopo 12 de carbono, certo? Então, olha só, foi pego o isótopo 12 de carbono e definido arbitrariamente para aquele cara a massa atômica de 12U, sendo que U é uma nova unidade chamada de unidade de massa atômica, certo? E aí, todos os outros átomos tiveram massas atômicas definidas com relação a essa referência, certo? Então, ó, quando a gente muda a escala, muda a referência, melhor dizendo, nós vamos mudar também os valores. Nessa escala, que é mais precisa, obviamente, a massa atômica do hidrogênio ele passa a ser 1,0078 unidades de massa atômica. E a massa atômica do oxigênio, 15,9949 unidades de massa atômica, certo? Só que esses valores aqui, eles são relacionados a essa referência. Então aqui a gente vê que o carbono 12 ele é aproximadamente 12 vezes mais pesado do que esse cara aqui, certo? Do que o hidrogênio. E assim sucessivamente. Para todos os outros átomos foi feita essa mesma relação. Beleza? Só para a gente ter ideia de quanto que é esse valor. Bom, eu sei que um átomo de carbono 12, ele possui a massa em gramas com esse valor aqui, ó. E veja que esse valor ele é bem pequeno, que é 1,99 alguma coisa, vezes 10 elevado a menos 23. Se menos 23 significa pegar essa vírgula e andar por ela 23 vezes para trás. Então vai dar 0,000, um monte de zeros, 199 e alguma coisa. Então assim, a massa desse cara em gramas, obviamente que não existe uma balança
e mais para frente também nós vamos ver algumas técnicas que possibilitam fazer essa medida, certo? Então, assim, esse cara tem uma massa em gramas muito pequena. Vamos tentar utilizar isso aqui agora para determinar quanto que vale uma unidade de massa atômica em gramas. Então, olha só. Essa massa aqui, ó, ela é a massa do átomo de carbono 12, certo? Então, essa massa, ela corresponde a quantas unidades de massa atômica? A 12 unidades de massa atômica, porque a gente está falando que a referência é ele, esse isótopo 12 do carbono, ele possui aquela massa atômica, certo? Então, a gente pode fazer isso de diversas formas. Então, assim, a massa, vou colocar assim, a massa em gramas de 1U, quanto que vai ser? Vai ser essa massa aqui em gramas de 1,99264 vezes 10 a menos 23 gramas, dividido por 12 U, certo? Isso aqui é correspondente a uma unidade de massa atômica para a unidade de cortar aqui. Nada mais que uma regra de 3, certo? Esse cara está para 12, então U vai estar para quanto? Que é o que a gente está determinando aqui, certo? Então, a 12ª parte daquele valor em massa vai me dar quanto vale uma unidade de massa atômica em gramas. E ao fazer o cálculo aqui, a gente acha o valor da massa em gramas para 1U igual a 1,66054 vezes 10 a menos 24 gramas. Ou seja, um número bem pequeno. Então, por conta da magnitude desse cara ser tão pequena, que nós vemos a necessidade de criar essa nova escala. Então, ao invés de falar que 1U é aproximadamente a massa atômica do átomo de hidrogênio. Então, ao invés de falar que a massa atômica do hidrogênio é isso aqui, 1,66 vezes 10 a menos 24, eu falo que ele é de 1,0078, bem mais simples, né? Por conta disso que tem-se essa nova escala criada, mas a relação entre elas está dada por esse valor aqui. Se eu quiser saber em gramas quanto vale qualquer átomo, por exemplo, o átomo de cloro que a gente fez antes, é só pegar aquele valor de massa atômica e multiplicar para esse aqui, que nós vamos saber em gramas quanto vale a massa atômica daquele elemento. E por aí vai. Mas essa magnitude aqui mostra bem por que é necessário que nós definirmos essa nova escala. Beleza, pessoal? Bom, para essa aula era isso que eu tinha para mostrar. Esse aqui é um conceito que nós vamos utilizar bastante também. E nós vamos necessariamente precisar expandir isso para nós começarmos a trabalhar com massas ordinárias, que nós temos condição de manipular no laboratório, certo? E aí é fácil perceber como vai ser importante nós definirmos mais uma grandeza, ou mais um conceito, melhor dizendo, porque, por exemplo, se eu tenho 1 grama de hidrogênio, vamos supor que a massa do hidrogênio, de um átomo de hidrogênio, seja isso aqui, que é aproximadamente 1. Se eu tenho 1 grama de hidrogênio, que é uma massa muito pequena para nós, pense bem quantos átomos que eu vou ter de hidrogênio ali dentro. Um número extremamente grande, é absurdo, porque vai ser 1 dividido por esse valor aqui. Então, nós vamos definir depois o conceito de mol, que é exatamente para trazer aqueles valores de massa para valores ordinários que a gente consegue trabalhar. E aí a gente começa a pensar como que a gente pode trabalhar dentro de um laboratório utilizando esses conceitos da estrutura atômica dos materiais. Beleza? Bom, é isso.